Saudações a todos. Vamos hoje debater um assunto bastante interessante, que foi a nova decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à validação do regime jurídico único, né? Quais as implicações que isso traz para a administração pública direta, quais as implicações que traz para as autarquias, para as fundações públicas, quais as implicações traz para os novos concursados. Vamos falar sobre isso aí, sobre esse tema, ok? Vou aqui compartilhar a tela para a gente debater. Vamos lá, compartilhar slide. Compartilhamos. Importante frisar que a importância desse tema. Vamos lá. Decisão do STF impõe fim do regime jurídico único. A pergunta que fica é o fim dos concursos públicos? Acompanhe a gente e vocês irão ter a resposta dessa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender essa decisão judicial sobre o fim do regime jurídico único. Na verdade, foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele declarou válida a emenda constitucional 19 de 1988. Vou explicar a vocês. O Congresso Nacional ele criou uma emenda constitucional de número 19 em 1988. Na época, algumas pessoas, né, e alguns partidos políticos não gostaram da forma como ela foi criada e judicializou. E hoje o STF diz, né, que a emenda constitucional, a forma como ela foi feita, é válida. Então, é essa a decisão do STF. Quais implicações isso vem para a gente? Vamos lá. O conteúdo da emenda constitucional, ela diz o seguinte, que a administração pública direta, que ela é composta pela União, Estado, Distrito Federal e município, bem como autarquias e fundações públicas, ela poderá contratar os seus servidores de forma estatutária ou de forma seletista, né? E essa contratação vai ser através de um concurso público. Aí o que fica na dúvida é o seguinte: qual a diferença do regime estatutário para o regime seletista, né? E dessa, como era antes a contratação pela administração pública antes dessa decisão judicial? Mais à frente iremos esclarecer esses tópicos. Vamos agora para o próximo tópico. Como era o regime jurídico antes da decisão judicial? O regime jurídico era único. Era único para quem? Para a administração pública direta, para a autarquia e para fundações públicas. Era único no sentido de que a forma de contratação por esses entes que eu acabei de mencionar era de forma estatutária, ou seja, a pessoa fazia o concurso, passava por um estágio probatório e depois tinha sua sonhada estabilidade. Era isso que acontecia, né? A nível federal, a gente tem um exemplo da Lei 8.112, que diz que os servidores públicos civis federais, né, tem o seu estatuto próprio. A nível estadual, cada estado teria o seu estatuto, com seus direitos, obrigações, peculiaridades, e assim por diante. Então, o servidor público que era regido pelo estatuto, ele tinha essa prerrogativa de ter a estabilidade. Agora, lembre-se, né, que mesmo antes dessa decisão judicial para validar a emenda constitucional 19, na própria administração existiam pessoas jurídicas que aceitavam uma forma de contratar os seus servidores pela CLT. E que pessoas jurídicas eram essas? Eram empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, empresa pública e sociedade de economia mista pertencem à administração pública, mas a forma como essas pessoas jurídicas contratavam os seus servidores era através de um regime chamado CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. O que acontece? Vou dar um exemplo. Uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil ou uma Petrobras. A pessoa estuda, faz um concurso público, depois que passa no concurso, certo? Não tem estabilidade, porque ele é regido pela CLT. Ele pode ser demitido, né? Ele vai ter alguns direitos previstos na CLT,
né? Vai ter direito a FGTS, vai ter direito a um seguro-desemprego. Entretanto, ele não tem a estabilidade. Então, antes que vocês se perguntem, então, a qualquer momento ele pode ser demitido. Também não é assim. Como ele é um servidor, um empregado público, né? Regido pela CLT, segundo o STF, ele tem uma série de requisitos para demitir. Tem que ter uma justa causa, um justo motivo. Não pode demitir a bel prazer do gestor, né? Mas isso não quer dizer que ele tem estabilidade. Então, a diferença do estatutário para o seletista está na questão da estabilidade. Vamos aqui para o próximo. Como ficou o regime jurídico após a decisão judicial? Que essa decisão judicial validou, né, a emenda constitucional, e um dos itens dessa emenda era dizer o seguinte, que o regime jurídico não seria mais único. Então, para a administração pública direta, para a autarquia ou para as fundações públicas, esses, esses três entes que eu acabei de mencionar, eles, né, não têm mais regime jurídico único. Não é mais o regime jurídico estatutário, não é mais aquele regime que dá estabilidade para o servidor público, não. Agora, o, a administração pública direta, a autarquia ou a fundação pública, ela que vai escolher. Quando ela lançar um concurso, né, ela vai dizer, ó, carreira X, vai ser pelo regime estatutário. Então, quem for fazer já sabe que ali o servidor vai ter estabilidade naquele emprego. Ou então ela pode dizer, ó, carreira Y, vai ser pelo regime seletista, ou seja, quem for fazer o concurso já sabe que vai ser regido pela lei CLT. Por que eu falo carreira X e carreira Y? Porque só o futuro é que vai dizer quais são as carreiras que vão ser consideradas estatutárias e terão estabilidade e quais são as carreiras que não terão essa estabilidade. Então, é importante vocês ficarem atentos sobre isso aí. Uma dúvida recente. E essa decisão do STF, ela atinge quem já foi nomeado e empossado antes do julgamento? Olha, é bom vocês terem bastante atenção. Por quê? Porque quem já é concursado vai continuar com regime, com vínculo jurídico, com regime jurídico. O que é que eu quero dizer? Quem era estatutário vai permanecer estatutário. E quem era seletista vai permanecer seletista. Entendeu? Essa lei só vai valer daqui para frente, só para os próximos concursos. Vamos lá. Reflexão da decisão judicial. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que hoje estamos muito politizados, mas a gente tem que entender a decisão judicial para a gente começar a ter um pouquinho de posicionamento. O julgamento do STF ele se limitou a analisar a emenda constitucional feita pelo Congresso no seguinte ponto, se ela seguiu o rito previsto na Constituição. Para ser validado a emenda constitucional, ela tem que seguir os ritos, né? E, de acordo com o STF, esse rito foi seguido. Deixando bem claro, o STF ele não está aqui para julgar a questão do mérito. Se o conteúdo que está na emenda constitucional, colocando o fim do regime jurídico, é bom, ou se esse conteúdo é ruim para o servidor. Ele não está para isso. É importante a gente frisar. Ele julgou se o rito no qual foi feito pelo Congresso Nacional, pelos nossos deputados federais, pelos nossos senadores, se esse rito foi obedecido, se foi seguido o que a Constituição manda. E segundo o STF, o rito foi seguido, por isso que foi validado. Uma pergunta importante, é o fim dos concursos públicos? Tem muita gente aí pensando que, eita, agora com essa nova decisão não vai ter concurso público. Lê do engano, né? A administração pública, é, ela vai continuar contratando servidores através de concurso público. O que mudou foi só uma flexibilização na forma como será o vínculo, né? Se será pelo um vínculo estatutário, onde o servidor terá acesso a uma estabilidade, ou se esse vínculo será pela seletista, onde o servidor público não tem vínculo de estabilidade. Para finalizar, eu pergunto a vocês o que vocês acharam dessa emenda, né?
que propõe o fim do regime jurídico único para os servidores. Você apoia, você discorda? Você acha que o servidor público deve ter estabilidade? Você acha que o servidor público não precisa dessa estabilidade? Comente aí, tá certo? Valeu e até a próxima.